Olá, bem-vindo a mais um vídeo nessa série na qual estamos criando uma REST API com Node.js e hoje nós vamos gravar aqui o 13º vídeo da série, que é o passo 11, e hoje nós vamos implementar o cadastro de usuário, né? E no próximo a gente vai estar gravando aí o login, que é uma funcionalidade bastante esperada, bastante pedida pelo pessoal aí no canal. Então, se você já chegou até aqui acompanhando a sequência da playlist, parabéns! Continua ligado aí que ainda tem muito conhecimento pela frente. E se você ainda não assistiu, te convido a acompanhar a playlist, né? Seguir a sequência, que tem muita coisa bacana que a gente já viu. E se você quer continuar adquirindo conhecimento, se tornar aí de repente um programador full stack, quiser melhorar seu conhecimento com Node e outras ferramentas, né? Front-end também, a gente tem muito conteúdo para disponibilizar no canal ainda pela frente, então você se inscreve, ativa as notificações para você continuar acompanhando aí, beleza? Então, sem delongas, vamos lá e desde já agradeço a sua presença e participação aqui. Bom, então antes de pôr a mão no código, eu gostaria de mostrar para você um pouco de conceito de como que funciona a nossa autenticação na API. Então, o que acontece? De um lado aqui a gente tem o nosso client e o nosso servidor, né? E o nosso cliente, o que é? Normalmente é o nosso front-end, por exemplo, uma aplicação web aí com uma linguagem de front-end, né? Por exemplo, o Angular, um Vue, um React, ou de repente pode ser um aplicativo de celular. E do outro lado tem o servidor, que é onde está rodando o nosso back-end, onde que vai trazer os dados para a gente, que é onde vai estar a nossa API, né? Eu já falei um pouco sobre esse conceito lá no começo dessa série, né? Então, no momento de fazer o login, a autenticação, o nosso cliente ele vai enviar os dados de autenticação para o servidor, né? Vai passar lá o usuário e senha. Então, se for no momento do cadastro, né, lá no servidor a gente vai salvar o password dele, salvar os dados do usuário, ou se ele já tem o cadastro dele, ele vai estar fazendo o login no caso, a gente vai verificar se a senha dele está correta, se o usuário dele está correto, e dar uma resposta, né, para o cliente falando que está ok ou não. E esse retorno do servidor, normalmente, seria uma sessão, né, do usuário logado. Só que como a gente viu lá na primeira aula dessa série, a API REST ela não guarda sessão, né, ela não salva estado de sessão. Então, na prática, o que é retornado? É retornado um token. E esse token, então, ele é armazenado no client, e aí toda vez que o client precisa se comunicar com o servidor de novo, ele envia esse token para autorizar as aquisições. O que significa isso? Significa que essa comunicação entre o cliente e o servidor não existe um estado de sessão. Ou seja, o token ele basicamente uma chave que autoriza tanto do lado do cliente como do lado do servidor. A gente vai falar um pouco mais dela a seguir. Então vamos lá. O que é um token? O token ele é composto normalmente por um JSON, e nesse JSON a gente inclui algumas informações, como por exemplo o e-mail do usuário, o ID do usuário, algumas informações que eu posso estar utilizando depois. E além dessas informações padrões de usuário, ele também é composto por uma assinatura. Essa assinatura ela é gerada no momento que você faz o cadastro do usuário ou quando você faz o login dele, né? E essas duas informações juntas é o que a gente está usando aqui. No nosso caso, a gente está chamando de JSON Web Token, né, que é o JWT. E um conceito importante para a gente entender é que essa assinatura ela pode ser validada. E ela pode ser validada tanto no cliente como no servidor. O que significa isso? Isso é um conceito que a gente chama de chave pública e privada. Então, quando você manda um token, existe uma chave privada que está só do lado do servidor. E essa chave privada ela é validada junto com um token que é retornado para o cliente. Então, se o usuário, se alguém malicioso quiser alterar esse token, ele não vai ter como ser verificado lá do lado do servidor. Então não tem como adulterar ele, embora ele não necessariamente seja um objeto criptografado, né, o nosso JSON, e a gente consiga inclusive ver algumas informações que tem nele, os dados do token, que é esse JSON que está aqui na primeira parte. Então normalmente ele não é criptografado, como eu já mencionei. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre o JWT Token, vou deixar aqui na descrição do vídeo um endereço aqui direto lá para a biblioteca que a gente vai usar, beleza? Então é isso aí, pessoal, vamos pôr a mão no código agora. Bom, então vamos incluir essa autenticação, né? Só que antes de autenticar a gente precisa criar a estrutura base aí no nosso banco de dados para poder criar o nosso usuário.
Então eu vou dar um show tables na nossa tabela aqui, no nosso banco. A gente tem pedidos e produtos, a gente vai criar uma tabela nova. Então eu vou criar um comando aqui. Create table, usuários. A gente vai colocar aqui ID usuário. Opa. Integer. Not null. Primary key. Auto increment. E a gente vai colocar aqui também, por exemplo, o nome dele. Vamos simplificar, vamos colocar o e-mail. Varchar. A gente pode colocar aí, talvez, varchar de 100. E, obviamente, a senha, né? Vou chamar de password. Ou senha. Varchar de... Vamos falar que é varchar de 100 também. Vamos executar. Vamos ver se deu certo. Então está aqui nosso usuário, pedidos, produtos. E agora a gente pode fechar isso aqui. E vamos criar aqui a nossa rota, né? Rota de usuários. Opa! Usuários.js. Então eu vou copiar aqui os nossos pedidos, né? Esses imports aqui que a gente vai usar aqui também. Né? O Express, o Router, MySQL. E aqui é muito importante que no final a gente vai dar o nosso module.exports igual router, né? Igual a gente também fez aqui. Muito importante lembrar disso. Bom, então nós vamos criar duas rotas aqui, né? A rota de sign in e sign up, que é de cadastro e a de login. Você deve estar se perguntando se a gente vai fazer nenhuma rota para logout, né? Para sair fora. Desde que, de um momento que a gente não armazena a sessão de usuário no servidor, também não faz sentido eu ter uma rota de logout. Então a gente vai aprender a lidar com essa circunstância de uma outra forma. Então vamos criar aqui o nosso post, que é o cadastro, né? Então a gente vai colocar aqui router.post, colocar aqui cadastro, por exemplo. Então vai ter aqui o nosso rec res next, nosso arrow function. E bem semelhantemente aqui, o nosso post que a gente tem aqui, a gente vai também criar conexão, ver se tem erro. Vou fechar aqui, muito importante ter bastante cuidado aqui para... Então a gente vai ter que instalar uma biblioteca aqui, que ela se chama bcrypt. A gente vai rodar aqui npm install save bcrypt. Uma vez que ela está instalada, a gente vai colocar o import dela aqui, né? Vou colocar const bcrypt igual require bcrypt. Então, pessoal, essa biblioteca de bcrypt é uma biblioteca que a gente usa para criptografar a nossa senha. E aí, então a gente vai colocar aqui bcrypt.hash para criar uma string hash do nosso password. Então a gente vai passar aqui, obviamente, rec.body.password, né, no caso senha que a gente está usando, né? E aqui, pessoal, a gente tem uma outra opção que é o salt. O que é esse salt? É um número que a gente vai colocar aqui, por exemplo, 10. E o que significa isso? Essa senha criptografada, ela não tem como ser reversível, não tem como transformar ela de volta na string da minha senha. E ela pode ser verificada do lado do servidor, que a gente vai implementar aqui. Porém, se você pegar uma senha fácil, por exemplo, sorvete, e você pesquisar no Google essa senha criptografada, as chances são grandes de você conseguir encontrar o hash dessa senha, entendeu? Por quê? Porque se você... o que existe é literalmente um dicionário de passwords hash desse tipo aqui para senhas comuns, entendeu? Agora, se você usa uma senha mais complexa, é difícil de acontecer. Agora, esse salt, ele garante uma segurança a mais, que ele literalmente vai jogar alguns caracteres aleatórios no meio desse hash, entendeu? Então fica aí praticamente impossível, não vai existir uma biblioteca que vai conseguir identificar essa senha criptografada, né,
para você conseguir tentar forjar ela. E esse nosso método ele tem um callback, então eu vou colocar, por exemplo, 10, que eu acho uma quantidade segura aí de caracteres. A gente vai colocar aqui um erro do próprio bcrypt. E o hash. O que é o hash? É a senha já criptografada, né? A gente vai fazer um arrow function aqui. E aqui dentro a gente vai verificar se deu algum erro. Daqui, né? Deu algum erro, a gente vai retornar. Res.status 500. Pegar esse cara aqui. E uma vez que eu tenho já a minha senha hash, eu vou poder fazer aqui abrir minha conexão SQL para poder já inserir o meu usuário no banco de dados, né? Então vou colocar connection.query, vou abrir aqui uma crase e vou criar um comando nosso aqui, né? Insert into usuários, vou colocar as colunas aqui, né? E-mail e senha. Vou passar os valores aqui. E aqui a gente vai passar os parâmetros, né? Que são referentes a essas duas interrogações, que é o nosso rec.body.email. E, em vez de colocar o rec.body.senha, quem que eu vou passar? Eu vou passar o hash, que é esse cara aqui que está retornando para a gente, que é a nossa senha já criptografada. Deixa eu jogar para a linha de baixo, fica melhor para a gente. Então aqui a gente tem o nosso error results. Se não se deu algum erro aqui, também a gente já retorna o 500, né? Copiar daqui de novo. Muito importante eu liberar minha conexão aqui antes de mais nada, né? Connection.release, para não ficar uma conexão aberta aqui. E aí, se chegou aqui até nessa linha, quer dizer que deu tudo certo, né? A gente conseguiu inserir nosso usuário. Então a gente vai dar um return res.status 201. .send. E a gente vai dar aqui uma mensagem, por exemplo. E aí a gente vai colocar aqui, ó, usuário criado com sucesso. E aí embaixo a gente vai manter o mesmo padrão que a gente está fazendo aqui no caso do pedido, por exemplo. E vou colocar aqui, ó, usuário criado. Né? E aí vai ser o nosso objeto aqui. E a gente vai passar o e-mail dele aqui, que é o rec.body.email. Obviamente eu não vou colocar a senha do usuário. Se eu tivesse algumas outras informações, como nome, telefone, e eu também vou colocar esse conteúdo numa variável. Esse conteúdo aqui, ó. Uma variável response. Vou aqui embaixo. Response igual. E vou retornar ele aqui. Assim a gente consegue manter o mesmo padrão que os demais, né? Uma outra informação importante para a gente retornar é o ID usuário que a gente está criando. Então a gente vai pegar esse results aqui, colocar insert ID, que ele vai trazer para a gente o ID que foi inserido aqui do nosso ID usuário, que é a nossa chave primária dessa tabela, né? Então a gente podia fazer um teste já, né? Vou criar uma consulta nova aqui. Nosso caso agora é um post, né? Então ele post detalhe, né? Isso aqui não vai funcionar sem eu antes eu incluir aqui no app.js esse controller nosso aqui de usuários. Então vou colocar aqui app.use/usuários. E da mesma forma que a gente tem a rota de pedidos aqui, a gente vai incluir aqui em cima, né, uma rota de usuários. Então vai ficar const rota usuários igual require ponto barra routes usuários. A gente vai pegar essa constante nova que a gente está criando. Deixa eu só acertar o ponto e vírgula aqui.
e vai incluir aqui embaixo. Acho que agora a gente consegue testar, porque aqui vai ficar localhost 3000 / usuários / cadastro. E a gente tem o nosso body aqui, que a gente vai passar em raw, JSON. E lá a gente está esperando receber o e-mail e a senha, né? rec.body e-mail e rec.body senha. Então vou passar e-mail, por exemplo, fernando.maranzato@gmail.com e senha, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, não aconteceu nada. Claro. A npm start, né? Vamos lá. Bom, o que está errado aqui? Vamos ver. O que é esse erro aqui? Error is not defined. Ah, esse erro aqui, ó. Vamos lá então. E nosso usuário foi criado, né? Usuário criado com sucesso. Então, se a gente abrir o nosso banco aqui, conectar nele, localhost, e-commerce, select asterisco from usuários. Aqui está o nosso usuário e a senha já está criptografada, como você pode ver aqui, ó. Vou jogar aqui para baixo. Olha lá. Agora já tem uma criptografia aqui, que é o nosso hash, que nós estamos enviando aqui, ó. Tá ok? E é o seguinte, uma coisa que nós não implementamos na criação da nossa tabela é que o nosso e-mail ele é único, ele não pode duplicar, ele não pode se repetir. Então a gente vai rodar um comando SQL aqui para poder tornar a nossa coluna de e-mail única. Então nós vamos rodar alter table, nome da nossa tabela, usuários, add unique e o nome da coluna, e-mail. Vai executar. E aqui embaixo eu vou colocar aqui, ó, describe usuários. Agora a gente tem aqui uma chave única para o nosso e-mail. Só que ele também permite nulo, né? Então tem um outro comando a mais que a gente pode fazer, que é o alter table modify column. Alter table é o nome da tabela, né? Usuários, modify column, e-mail, baixar 100 para manter o jeito que está, not null. Vamos executar. Se eu der um describe agora, o nosso e-mail não permite nulo. Inclusive a senha, né? Uma coisa que a gente deveria ter feito na criação da tabela. Então vou descrever a tabela de usuários. Não permite nulo em nenhuma das colunas. E o nosso e-mail é unique. O nosso e-mail sendo unique, o que significa isso? Significa que eu vou rodar de novo esse método para cadastrar de novo o mesmo e-mail. Vamos ver o que vai acontecer? Vou lá. O MySQL me retornou um erro. Ele está falando que a chave está duplicada. Ele está falando que o meu e-mail está duplicado. Ele não pode ser duplicado. Então, como que a gente vai corrigir isso? Vou fechar isso aqui. E a gente vai fazer uma consulta a mais aqui, dentro do getConnection nosso. Ainda antes de abrir o bcrypt, eu vou fazer um outro connection.query aqui, ó, com.query, e vou verificar, select asterisco from usuários, where email igual, vou abrir aqui rec.body.email, aqui dentro vai error, results, a gente pode quebrar isso aqui nas linhas de baixo, mas como ele não está muito extenso eu vou deixar aqui mesmo. A gente vai ver se dá o erro, né? Vou copiar exatamente o mesmo conteúdo aqui. Aí eu vou fazer uma condição aqui, ó. Se meu results.length for maior que 0, acho que eu escrevi errado aqui, né? Length
quer dizer que eu já tenho um usuário com esse e-mail. Então eu vou retornar res.status 401, que é não autorizado, .send, mensagem, eu vou colocar aqui o usuário já cadastrado. Uma outra alternativa aqui é o 409 também, que é comum nesse tipo de validação. Aí se não deu erro, vou colocar um else aqui e vou pegar todo esse conteúdo e vou jogar aqui dentro. Agora sim, eu estou vendo se existe um usuário com o e-mail cadastrado antes de prosseguir com o cadastro. Vamos fazer um teste? Vou clicar em executar aqui, send. Agora ele retornou para mim mensagem já, do usuário já cadastrado. E o 409, conflito. Se eu passar um outro e-mail, por exemplo, pegar um e-mail do meu filho aqui, Miguel Maranzato. E foi criado um outro usuário. Se a gente fizer uma consulta no nosso banco, aqui está ele. E assim nós construímos o nosso cadastro de usuário, e aí no próximo vídeo a gente vai fazer de fato a autenticação, né, o login dele. Eu espero que você tenha gostado, se inscreva no canal se você gostou, compartilhe e te vejo no próximo. Beleza? Até logo!